100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 6h59. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil. Bovespa despenca mais de 6% na reabertura dos mercados no Brasil. Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 2020 e vê alta menor do PIB. Petróleo cai abaixo de $50 nos Estados Unidos e atinge menor valor desde janeiro. Resultado da inscrição para FIES e PFIES saiu nesta quarta. Itália confirma a 12ª morte por Covid-19. Dólar opera em alta na reabertura dos mercados e bate R$ 4,44. Arroba do boi gordo segue negociada a R$ 196,68, segundo o Rural Business. E a saca de 50 quilos do açúcar, negociada ontem, quarta-feira de cinzas, a R$ 81,09, com alta de 0,55%. Mix Notícias. O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira, dia 26, que está comprovado o caso positivo de coronavírus na capital paulista. Este é o primeiro caso da doença no país e em toda a América Latina. Além dele, há outros 20 casos em investigação e 59 suspeitas já foram descartadas. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o paciente com Covid-19 chegou ao país vindo da Itália. Ele estava assintomático e depois de alguns dias procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. Antes, ele havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas que tiveram contato com ele em observação. O mercado financeiro reage mal ao avanço da epidemia de coronavírus no mundo e com a confirmação do primeiro caso no Brasil na reabertura dos negócios após o carnaval. Nesta quarta-feira, dia 26, ontem, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, operou em forte queda. A principal preocupação é que o coronavírus impacte o desempenho da atividade global. Os mercados internacionais sofreram no início desta semana diante da disseminação do vírus, com a Ásia registrando centenas de novos casos, enquanto os Estados Unidos alertaram para a possibilidade de uma pandemia. Às 3h34 da tarde de ontem, o Ibovespa recuou 6,10% a 106.749 pontos. Na sexta-feira, a Bolsa Brasileira fechou em queda de 0,79% a 113.681 pontos, acumulando queda de 0,07% no mês e de 1,70% no ano. Mix. Os analistas do mercado financeiro baixaram a estimativa de inflação para este ano e também passaram a estimar um crescimento menor da economia brasileira. As projeções fazem parte do boletim de mercado conhecido como relatório Focus, divulgado ontem, quarta-feira, pelo Banco Central. Os dados constam de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. De acordo com o boletim, os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação de 2020 de 3,22% para 3,20%. Foi a oitava queda consecutiva no indicador. O mercado financeiro também baixou a previsão de crescimento para a economia brasileira em 2020 de 2,23% para 2,20%. Foi a segunda queda consecutiva do indicador para o próximo ano. A previsão de crescimento do PIB permaneceu em 2,5%. E os preços do petróleo recuaram nesta quarta-feira, com a cotação de commodities dos Estados Unidos caindo abaixo de $50, menor valor desde janeiro de 2019. À medida que países no Oriente Médio, Europa e Ásia registraram centenas de casos de coronavírus e após os Estados Unidos terem alertado sobre riscos de uma inevitável pandemia global. O petróleo dos Estados Unidos caía 0,76 centavos de dólar, ou 1,52%, indo a $49,14 por barril. Já o petróleo Brent recuava $1,1, ou 2%, fechando a $53,85 por barril ontem, às 10h09 da manhã. Mix Notícias.
Os estudantes que desejam cursar uma graduação, mas não têm condições de arcar com as mensalidades das faculdades, já podem saber se foram pré-selecionados para o FIES e para o PFIES. O MEC divulgou o resultado do endereço eletrônico ou nas instituições para as quais se inscreveu nesta quarta-feira, dia 26. As inscrições para as duas modalidades começaram em 5 de fevereiro e terminaram no dia 14. De hoje, quinta-feira, dia 27, até segunda-feira, dia 2, os alunos pré-selecionados em chamada única deverão complementar as informações da inscrição no FIES Seleção no endereço eletrônico para contratação do financiamento. Quem ficou na lista de espera deve enviar informações em até 3 dias úteis depois da divulgação da pré-seleção. As inscrições para o FIES têm chamada única e a lista de espera, na qual os estudantes assumem o lugar de candidatos pré-selecionados desistentes. Já o resultado do PFIES é apenas divulgado em chamada única. Segundo o MEC, cabe ao estudante consultar o resultado da seleção. A Itália confirmou nesta quarta-feira mais uma morte por Covid-19. Com esse caso, sobe para 12 o número de mortos no país, o mais atingido pelo novo coronavírus na Europa, com 374 casos de pessoas infectadas. O chefe da Agência da Defesa Civil, Angelo Borrelli, afirmou que a vítima anunciada nesta quarta-feira tinha 69 anos. Todos os que morreram até agora no surto da Itália eram idosos e a maioria tinham outros problemas de saúde. Entre os infectados, 7 são menores. Até agora, a França e a Alemanha, que são países vizinhos à Itália, decidiram na terça-feira manter as fronteiras abertas. Na avaliação deles, o fechamento das fronteiras seria uma medida desproporcional, segundo a BBC. A Organização Mundial de Saúde afirmou nesta quarta que o número de novos contágios pelo coronavírus no mundo ultrapassou o registrado na China pela primeira vez. A China registrou 411 novos casos, enquanto 427 novos casos foram registrados no mundo. O número de infecções chegou a 80.988 e não há tratamento efetivo para a doença até agora. Mas não há necessidade de pânico por causa da epidemia de coronavírus, disse nesta quarta-feira Hans Kluge, diretor da Organização Mundial de Saúde. E o dólar operou em alta nesta quarta-feira, atingindo pela primeira vez o patamar de R$ 4,44 na reabertura do mercado de câmbio após o carnaval e em meio ao avanço da epidemia do coronavírus pelo mundo e com a confirmação do primeiro caso no Brasil. Às 4h09 da tarde, a moeda dos Estados Unidos era negociada a R$ 4,44, com alta de 1,13%, maior cotação nominal intradia já registrada no país. Mix Notícias. 8 dias após o início da greve dos médicos que atuam na rede pública de saúde de Campos, ainda não há acordo com o poder público municipal e o movimento segue por tempo indeterminado. A informação é do presidente do Sindicato dos Médicos de Campos. Na próxima semana, a categoria pretende convocar a imprensa para tornar pública a realidade das unidades de saúde e decidir os novos rumos do movimento. Durante a paralisação, os atendimentos de urgência e emergência dos hospitais e unidades pré-hospitalares serão mantidos, mas as consultas que estão marcadas em unidades básicas de saúde e centro de especialidades não serão realizadas. O presidente do CIMEC informou que a categoria tem enfrentado problemas com falta de pagamentos e retirada de férias, descumprimento do último acordo de greve realizado em agosto de 2019 e más condições de trabalho. O concurso 2237 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$200 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece hoje, quinta-feira, dia 27, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50. O prêmio é o terceiro maior da história da Mega Sena em concursos regulares. O novo regime fiscal estabelecido pela regra do teto de gastos começou a impor perdas para a área de saúde em 2019, quando 9,05 bilhões de reais deixaram de ser empenhados para suas despesas, de acordo com o relatório resumido da execução orçamentária do ano passado da Secretaria do Tesouro Nacional. Aprovada em 2016, com validade de 2017 em diante, a regra do teto de gastos mudou a forma de correção do piso, valor mínimo a ser aplicado em saúde. Até então, o valor mínimo de gastos na área estava vinculado
vinculada à receita corrente líquida. Com a mudança, passou a ser corrigido pela inflação do ano anterior. E a Secretaria de Tesouro Nacional projeta a necessidade de gastos adicionais de 50,7 bilhões de reais em saúde entre 2020 e 2027, devido ao envelhecimento populacional, segundo estimativa do relatório de riscos fiscais da União neste ano. O orçamento da saúde é de 135 bilhões, segundo a proposta orçamentária aprovada pelo Congresso no final do ano passado. De acordo com o IBGE, a parcela da população com mais de 65 anos era de 10,5% em 2018. Pelas projeções do Instituto, esse percentual atingirá 15% em 2034 e alcançará 25,5% em 2060. Mix Notícias. O médico brasileiro André Calil, de 53 anos, é responsável pelo ensaio clínico que testa nos Estados Unidos o remédio considerado de maior potencial para curar o Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, ele está nos Estados Unidos há 20 anos e trabalha no Centro Médico da Universidade do Nebraska. Calil lidera uma equipe de profissionais que vai testar a eficácia de uma determinada droga, uma vacina, atualmente a terapia mais promissora para tratar a infecção. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demonstrou preocupação nesta quarta-feira com o abastecimento de insumos de proteção individual, como luvas e máscaras, que serão usados também para evitar a proliferação do novo coronavírus na rede pública de saúde do Brasil. Em entrevista na noite desta quarta-feira, Mandetta disse que o Ministério da Saúde fez edital para comprar 150 milhões de reais em equipamentos de proteção individual, mas que os fornecedores apresentam dificuldades em prover este material. O melhor mix do Brasil. Mix! A campanha da Fraternidade 2020 será lançada no próximo dia 8 de março e tem como tema central Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. O bispo da Diocese de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, irá fazer o lançamento da campanha na paróquia São José do Havaí, em Itaperuna, a partir das 9 da manhã. Neste ano, a campanha da Fraternidade tem o objetivo de conscientizar, à luz da Palavra de Deus, sobre o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade, no planeta, além das casas comuns. O dólar operou em alta na reabertura dos mercados e bateu ontem R$ 4,44, o maior valor intradia já registrado. Já a arroba do boi gordo segue negociada a R$ 196,68, segundo o Rural Business. Já a saca 50 quilos de açúcar negociada ontem, na quarta-feira de cinzas, com alta de 0,55%, negociada a R$ 81,09. Mix Notícias. Um time que sabe apresentar vários meios para chegar ao mesmo fim. E o fim que virou marca deste Flamengo é erguendo o troféu. O da Recopa foi conquistado na noite de quarta-feira, no Maracanã, com um roteiro bem diferente do habitual, mas não menos eficiente. O Flamengo dominante permitiu-se ser dominado, ou, ao menos, deixou o bem treinado Independente Del Valle com essa impressão nos 73% do tempo em que teve a posse de bola. No fim, os 3-0 no placar deixaram claro quem ditou o ritmo do jogo. Com um jogador a menos por praticamente uma hora após a expulsão de Willian Arão, o time de Jorge Jesus usou a inteligência e a organização tática para impedir que os equatorianos colocassem em risco o título encaminhado. Gabigol fez o primeiro ainda com 11 em campo. Gerson, o Coringa, marcou os outros 2 gols. A conjunção de paixão e estrutura, nesta ordem, num projeto que sempre se entendeu coletivo, explica o título da Viradouro. De volta ao grupo especial há apenas 2 anos, a Escola de Niterói apostou na valorização de seus componentes e da estrutura profissional para chegar pela segunda vez ao topo do carnaval. A primeira foi em 1997, no entardecer da carreira de Joãozinho 30. Os ensaios dominicais na Avenida Amaral Peixoto, endereço do desfile na capital do antigo estado do Rio, mostravam o empenho dos componentes na busca pela vitória. A Viradouro ganhou de virada o título do Carnaval 2020. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Uma pessoa na Califórnia que não foi exposta a ninguém infectado pelo coronavírus e não viajou para países no quais os vírus estão circulando, apresentou um resultado positivo para a infecção, no que pode ser o primeiro caso do tipo nos Estados Unidos.
Segundo o comunicado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a exposição do paciente ainda é desconhecida. O caso foi detectado em exames do sistema de saúde pública do país. O caso foi anunciado logo após o presidente Donald Trump concluir uma entrevista coletiva, no qual afirmou que medidas de restrição de entrada no país haviam limitado com sucesso a propagação do coronavírus nos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que os cientistas do país já estão a caminho de encontrar uma vacina contra o novo coronavírus. No entanto, segundo a emissora Fox News, o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse que uma vacina contra o novo coronavírus só poderia entrar em aplicação após 1 ano ou 1 ano e meio. Isso porque ela ainda dependeria de testes, desenvolvimento e produção. Mix Notícias. No Ceará, representantes dos 3 poderes e da OAB começaram a negociar com policiais militares que estão em greve. Ontem, quarta-feira, dia 26, o governo cearense pediu ao governo federal a prorrogação da permanência de militares do Exército no estado. O prazo inicial se encerra amanhã, sexta-feira, dia 28. Os policiais militares escolheram como intermediador um coronel reformado do Exército, que é advogado de associações militares. Quando os ânimos se acalmarem, aí nós falaremos como é que pode ser negociada a situação dos policiais. Como pode ser negociado esse dilema em que se entrou, disse o coronel Valmir Medeiros. O Fluminense mal entrou em campo pela Copa do Brasil e sua torcida se viu agoniada. O Motoclube abriu o placar com 40 segundos e fez 2-0 com 11 minutos de jogo. Mas o tricolor acordou do susto a tempo de espantar a zebra na noite de ontem, com 2 gols de Nenê, um de Nino em posição irregular e outro de Marcos Paulo. O time de Odair Helman virou para 4-2 no Castelão de São Luís, no Maranhão. O placar, que classificou o time para enfrentar o Botafogo da Paraíba na segunda fase, aliviou a pressão dias após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Você ouviu Mix Notícias. Mix.